Olá, pessoal, tudo bem? Então, vou dar uma ajuda aqui para vocês. Caso, no meio da questão, tu esqueceu a fórmula, não sabe por onde começar, não sabe que conta tu tem que fazer, certo? Vou dar uma ajuda aqui de como podemos nos achar, né, a partir das grandezas que são dadas nas próprias questões, através das constantes, através das unidades. Olha só, trabalhar com dois exemplos aqui, certo? Um deles é questão clássica aqui, que é o consumo mensal, tá? Consumo mensal de energia elétrica, certo? Que olha só como é que fica simples e tranquilo, né? O consumo mensal é basicamente uma quantidade de energia elétrica gasta. Isso aí já é conhecido de todo mundo, né? Que está estudando aí para prova, certo? E nós sempre vemos o consumo de energia sendo expresso dessa forma aqui, quilowatt-hora, ok? Bem, olha só, como é que nós podemos ver, como é que eu encontro essa quantidade aqui, né, a partir do que a questão está me dando. Eu vou perceber como grandezas, quilowatt e hora, estão lado a lado, elas estão se multiplicando, né? Então eu já sei que eu tenho uma multiplicação entre quilowatt e hora. Só que o que é o quilowatt, né? É nada mais que unidade de potência. E o que é a hora? É nada mais que uma unidade de tempo. Então, olha só, o consumo de energia eu posso muito bem encontrar fazendo a multiplicação. Potência vezes tempo. Tá? E de onde é que eu obtive isso? Através da interpretação da própria unidade de consumo de energia, certo? E isso aqui pode ajudar muitas pessoas na hora de fazer, né, a conta, ou na hora de não lembrar, ou até não precisar lembrar, porque vai saber fazer essa interpretação, certo? E isso ajuda bastante, né? Claro, lembrando que a potência tem que estar em quilowatt e o tempo tem que estar em horas. Colocando esses dois e se multiplicando, tu vai achar dessa forma aqui. Outro exemplo que tem é com a própria quantidade de carga elétrica, que a gente enxerga dessa maneira, miliampere-hora. O que é o miliampere? É, na verdade, uma medida de intensidade de corrente elétrica. E a hora é tempo. Então, a quantidade de carga elétrica pode ser muito bem calculada dessa forma. Intensidade de corrente elétrica vezes o intervalo de tempo, né? Aqui também colocar intervalo de tempo, certo? Outra expressão achada através do quê? Através das unidades de medida, tá? E bem, se a questão dá alguma coisa um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais complexa, assim, tem mais coisas envolvidas. Como é que eu posso trabalhar? Olha só, um exemplo aqui, né? A questão fala em calor latente. Calor latente, a sua unidade de medida é calorias por grama, na maioria das vezes, certo? E bem, como é que eu vou encontrar a quantidade de calor, que é essa caloria, né? Vamos analisar as unidades. Caloria é uma unidade de quantidade de calor. Grama é uma quantidade de massa. Então, olha só o que eu acabo tendo. Uma expressão que calor latente, quantidade de calor, dividido pela massa. Como esse M divide, eu posso passar multiplicando e eu vou ter M vezes L. M vezes L. Igual a quê? Olha só, essa aqui não é a própria expressão da quantidade de calor latente? Para quem conhece, acho, né, em torno das unidades de medida. Mais um aqui, que é com relação ao calor específico, que daí já é o mais complicadinho. Por quê? Porque eu tenho calorias por grama grau Celsius. Mas veja como é simples a questão das unidades. Caloria, unidade de quantidade de calor. Grama, unidade de massa.
Graus Celsius, unidade de variação de temperatura, né? Aqui a gente toma cuidado para não trabalhar com temperatura absoluta, é variação, certo? E bem, daqui, olha só, vou botar para cá. Eu tiro a expressão que o calor específico, quantidade de calor, dividido por M sobre ΔT, variação de temperatura. Esses dois que estão dividindo, se eu tocar multiplicando, eu vou ter o seguinte, que a quantidade de calor que vai estar isolada é igual à multiplicação entre esses três. MC ΔT, organizando os termos já, né? Que é justamente a expressão do quê? Da quantidade de calor sensível. Então, a partir das unidades de medida, quando eu tenho unidades que são compostas de mais de um tipo de grandeza, aqui, por exemplo, potência e tempo, aqui, corrente e tempo, aqui, quantidade de calor e massa, eu consigo encontrar as expressões, né, a partir delas próprias, o que pode me facilitar muito na hora de fazer uma questão ou na hora de eu tentar estudar para ver se eu lembro da fórmula. Às vezes tu não precisa lembrar de uma expressão se tu souber fazer, né, esse manejo com as unidades de medida. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês, certo? Se eu ajudei, peço que se inscrevam no canal, compartilhem e curtam, certo? E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!